Olá, prezado aluno! Já estamos chegando na nossa terceira semana de estudos. E aí, como é que estão esses estudos? Estão conseguindo fazer reflexões bem importantes? Já estão pensando em diferentes estratégias de como se trabalhar essas redes sociais? Espero que sim, hein? Bom, nessa terceira semana nós iremos entender as características e dinâmicas das redes sociais. Você deve já ter percebido que esse estudo é cheio de alguns conceitos, então ele é um pouco diferente das nossas outras competências. Mas aqui a gente vai tentar trazer de forma bem leve e de uma forma bem simples para que vocês compreendam essas dinâmicas, essas diferenças que nós estamos estabelecendo. A gente já tem discutido ao longo de todas essas semanas que a gente vem passando por alguns percalços, algumas problemáticas precisaram ser instauradas até que as pessoas se dessem conta da necessidade de se pensar coletivamente. Então, embora a gente viesse estudando vários conceitos ao longo dessas semanas, a gente viu que compartilhar, que as palavras que envolvem coletivos, trocas, elas sempre vão ser relacionadas a esses espaços de redes sociais. Bom, então se a gente for parar um pouco para pensar, se hoje a gente tem discutido a importância dessas coletividades é porque em vários momentos sociais essa coletividade ela não foi refletida. Então a gente precisa refletir bastante para que a gente procure acertar nos momentos em que nós estamos inserindo com os nossos alunos, com os nossos estudantes ou até mesmo em ações onde nós somos aprendentes, essas ideias do coletivo, da gente reforçar o quanto que o outro traz de conhecimento também é importante, pois nenhum conhecimento historicamente ele foi feito por uma única pessoa. Todos os conhecimentos, tudo que nós temos hoje, tudo que nós conhecemos hoje, ele é fruto de uma inteligência coletiva. Bom, nessa competência, a gente vai discutir qual é a principal razão do sucesso dos sites de redes sociais. O mesmo site de rede social, ele atinge as necessidades de todo um coletivo ou cada um desses sites servem a públicos diferentes? Quais necessidades se apresentam em cada um desses sites? As pessoas que recorrem, por exemplo, ao Facebook são as mesmas pessoas que recorrem ao Twitter? Esses sites são, no fundo, todos iguais? A gente começa a discutir na terceira competência sobre as coletividades. E aí, Morin, ele vai trazer para a gente uma citação, uma fala bem importante, onde ele diz que somente podemos educar para a autonomia e para a liberdade com processos fundamentalmente participativos, interativos, libertadores, que respeitem as diferenças, que incentivem, que apoiem, orientados por pessoas e instituições livres. Claramente você deve entender que nós levamos para a sala de aula exatamente aquilo que nós somos. Se nós somos pessoas que desejamos um conhecimento amplo, livre, um conhecimento mais fecundo, nós vamos assim nos comportarmos. Porém, se nós somos pessoas que acham que não, aquele conhecimento que eu tenho ali tá bom, já resolve, não é? Então a gente também vai levar esse tipo de postura para a nossa sala de aula, tanto na qualidade de quando a gente está ensinando, quanto na qualidade de quando a gente está aprendendo. Mas aí, nós estamos hoje numa sociedade característica das redes. Então essas sociedades é o tipo de sociedade que vai falar de pessoas em uma coletividade. Então, se você hoje tem vários sites de redes sociais, se você sabe que seu aluno também atua nesses sites de redes sociais, se você inclusive fala com seus alunos através desses sites de redes sociais, a gente precisa refletir por que não trazê-los para as nossas aulas, não é verdade? Bom, continuando a nossa discussão, a gente vai perceber que nós somos mais coletivos quanto mais conectados nós estamos. E por que será que essa conectividade ela vai dar para a gente essa característica de coletividade? A gente pode assim pensar
Porque dentro dos sites de redes sociais, a gente percebe que a gente precisa importar e exportar informações o tempo inteiro. E a gente não faz isso só. Mas também em nossos espaços formais e não formais de educação, a gente também não faz isso só. Entende que aí está imbricada uma mudança de postura? Bom, as mudanças para o ciberespaço, inclusive, alteram nossa forma de conviver, não é verdade? E aí, dentro do nosso caderno, a gente também vai trazer um conceito bem importante que se chama as comunidades virtuais. E aí, Recoeiro, que é uma jovem autora que a gente já conhece dentro dessas semanas, ela vai dizer para a gente que as comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da rede, da internet, quando a quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente. O que é que isso quer dizer? Que as comunidades virtuais na internet, elas funcionam porque as pessoas percebem-se coletivamente. Outro ponto importante que nós vamos trazer dentro da nossa competência são as questões que imbricam entre o estar presencial e o estar virtual, online ou offline, e as dinâmicas dessas redes. Então, o que influencia os sujeitos envolvidos nessas conexões? Quais valores eles estabelecem ou que eles julgam ter valor entre o que é estabelecido através dessas redes sociais? Então, a gente vai ver que essas redes sociais é um campo também muito complexo. Existem valores que só lá a gente estabelece. As relações em ambientes virtuais ela é possível mediada por algumas ferramentas. Isso também nós estamos discutindo lá no nosso caderno. E aí essas ferramentas elas se dividem em alguns autores, vão dizer assim, síncronas e assíncronas. Basicamente, as ferramentas síncronas são aquelas que possibilitam a sintonia em tempo real. Já as assíncronas são onde as interações acontecem independente dos autores estarem conectados na mesma hora e lugar, podendo ser realizadas em momentos totalmente diferentes. Mas aí nós vamos ter um fenômeno, por exemplo, do WhatsApp. E aí, considerando esse WhatsApp uma ferramenta que nos possibilita comunicações síncronas e assíncronas, porque a gente também pode responder em tempo imediato ou não. Então a gente já percebe aí uma mudança de configuração, inclusive nas ferramentas que a gente utiliza dentro dos ciberespaços. Então, se antes nós temos ferramentas que ora nos possibilitávamos uma interação síncrona e ora assíncrona, hoje nós temos uma que fecunda essas duas realidades, como o WhatsApp e outras ferramentas também que nós temos disponibilizadas. Bom, Recoeiro também, ela estabelece uma cronologia que inicia com a comunicação mediada por computador, softwares sociais, redes sociais e, por fim, os sites de redes sociais, né? E pontua que a grande diferença entre essas ferramentas é a mediação através do computador. Bom, mas o que a gente vê aí claramente é a mudança no capital social relacional. E aí a gente sabe que, basicamente, isso quer dizer para a gente que é a mudança das nossas relações, são os valores que nós damos, alteramos esses valores, não é verdade? Então, essas conexões construídas e mantidas e amplificadas no ciberespaço seriam a primeira mudança significativa relativa à influência da internet nas nossas vidas e no nosso comportamento. E aí, Recoeiro vai trazer para a gente 4 características dessa nova configuração na mudança capital social relacional. E aí ela vai chamar a primeira de visibilidade, a segunda de reputação, a terceira de popularidade e a quarta de autoridade. Basicamente, o que é que seriam essas 4 categorias que fomentam essa arquitetura dessas redes sociais? Bom, a visibilidade, basicamente, é uma característica que todo mundo tem. Então, inserido em sites de redes sociais, todos nós somos visíveis. Já a reputação é a qualidade das impressões que os demais autores
tem de nós. Então, como é que a gente consegue medir a reputação de uma pessoa dentro de um site de redes sociais? Pela quantidade de curtidas, de compartilhamentos que aquilo que ela coloca lá tem, pela quantidade de seguidores ou não que essa pessoa também tem. E o que seria então a popularidade? Bom, em redes sociais todo mundo é visível, mas nem todo mundo é popular. Então ela também vai estar imbricada dentro dessa reputação, dessa quantidade de likes, dessa quantidade de compartilhamentos que as informações que ela coloca lá tem. E por fim, a autoridade, que é medida que só pode ser percebida através dos processos de difusão das informações. Então, aquela pessoa onde a gente procura nelas informações, o máximo de compartilhamento que elas conseguem, que a expansão das informações que ali elas publicam e que tem, são pessoas que geralmente têm autoridade em rede. Bom, pessoal, mais uma vez nós estamos encerrando essa competência. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente vai continuar estudando. Nós estamos finalizando mais essa semana aqui, mas os nossos estudos vão continuar e eu espero vocês na quarta semana da nossa última competência. Um beijo grande e até lá!